Bom dia, estamos aqui hoje para fazer o segundo encontro para conversar sobre Poderes das Trevas, que é o livro que nos ocupou assim de forma tão sedutora por 2 meses no Clube de Leitura Escuro Medo. Quando a gente fez o primeiro encontro, o primeiro debate foi em janeiro, nós tínhamos recém terminado de ler a parte. O livro é dividido em 4 partes, tá? O Castelo dos Cárpatos. A gente recém tinha terminado essa parte, que é a parte que corresponde ao Drácula, de quando o Jonathan Harker. Draculites. Como? Draculites. Correspondendo ao Drácula, ao romance Ah, do sim, sim, sim. Drácula, Tá corresponde à certo, tá certo. parte que o Jonathan Harker, né, que nesse livro Poderes das Trevas se chama Thomas Harker, está preso, né? No início ele não acha que ele está preso, mas depois ele se percebe preso ao castelo aí sim do Conde Draculites, né, que é aquele homem que o convida para conhecer aquela região onde ele mora e quer aprender tantas coisas sobre a Inglaterra, sobre o idioma, sobre o modo de falar, sobre os costumes e, a sociedade, e sobre tantas coisas. Ele está tão ávido para aprender sobre tantas coisas e ele usa o Thomas Harker, que no romance do Drácula é o Jonathan Harker, como uma espécie de um professor, assim, né? Então a gente se encontrou e falou um pouco. A gente falou bastante na primeira vez sobre o livro, sobre como o livro foi feito, sobre a busca desse consórcio assim da Sebo Clepsydra e da editora Ex Machina por esse livro, por que eles buscaram esse texto. O Cid explicou bem direitinho assim as diferenças, né? Tem também, ele falou um pouquinho sobre a edição islandesa, daí ele falou sobre a edição sueca. Então, quem quiser saber maiores detalhes sobre essa primeira parte, a gente tem uma gravação, a gente tem um vídeo gravado que está aqui no canal também. E aí, a gente recém tinha entrado na segunda parte, que é o cemitério em Whitby, que é aquela parte que corresponde às trocas de cartas entre a Vilma, que no romance do Drácula é a Mina, mas nos Poderes das Trevas é a Vilma, e a Lucy, essa sim se mantém com o mesmo nome nos dois romances, né? Outros personagens começam a aparecer, que é o médico, né? O Dr. Seward, Jack Seward, aparece o Morris Quincy, né? Que são os pretendentes da Lucy. O Arthur Holmwood também se mantém com o mesmo nome, que é o pretendente que consegue o coração da Lucy. Depois tem a terceira parte, que é a do velho casarão. Ai, agora eu vou me perder, gente. Eu não lembro mais se o Van Helsing... Não, o Van Helsing aparece na segunda parte, né? O velho casarão em Londres é quando tudo já vai se indo para a parte do desfecho, né? Quando o Van Helsing começa a ligar os pontinhos assim, né? E o Harker uh, volta, né? Recupera sua consciência, sua sanidade que ele perde, né? Mas assim, e depois a terceira parte é no encalço, a quarta parte, minto, é no encalço, que é uma parte que todo mundo assim concordou que é um desfecho assim meio apressado, que o livro abre tantas possibilidades assim, né? E acaba. Eu gostei muito do desfecho, Cid, já vou te falar, eu gostei, mesmo sendo apressado, eu gostei. Eu fiquei triste por algumas coisas que a gente vai dar uns spoilers aqui hoje, de alguns desfechos de alguns personagens, mas eu achei assim que foi, claro, foi corrido como qualquer desfecho, pelo que eu me lembro, assim, o desfecho do Drácula, aquela perseguição final ali, daquelas carruagens perseguindo o Drácula que está querendo voltar, né? Existem grandes diferenças, essas diferenças grandes
mesmo aparecem na terceira e na quarta parte do romance. É quando ele realmente se descola bastante do Drácula de Bram Stoker, que é considerado o Drácula original, né? Então a gente está hoje aqui para falar sobre tudo isso. O Cid está aqui de novo com a gente. Obrigada, Cid, pela presença de novo e pelos esclarecimentos que a gente já sabe que tu vai trazer para a gente, né? Eu acho que a gente Eu que poderia. agradeço o convite. Eu vou só ter que tirar ela daqui porque ela tá arranhando os meus livros. Tá, É, tá bom. rapidão. Eu acho que a gente já poderia, assim, começar falando uma coisa que eu vou falar para vocês que eu achei um pouco polêmica. Quer dizer, não é que eu achei polêmica, eu acho que a minha opinião vai ser um pouco polêmica, não sei vocês. Nessa segunda parte, como a gente foi bem onde a gente parou, né, que eu acho que é onde a gente deveria continuar a análise, comparando com o Drácula, nessa segunda parte, algumas cenas, porque assim, quando falam sempre nos Poderes das Trevas, sempre falam que o livro ele é um pouco bem mais ousado nas suas cenas e nas suas seduções ali, né? Tanto dos vampiros quanto nas relações. Mas, e eu concordo que tem mais cenas, né, mostrando essas questões sexuais, assim, então, presentes em ambas as obras. Mas eu vou confessar para vocês, eu já vou começar com uma polêmica aqui, que a cena da Lucy seduzida pelo Conde, lá naquele parque, lá, que ela sai à noite, eu achei menos intensa do que a cena que está no Drácula, não sei. E aí, gente, vai que vocês como é que vocês vocês concordam? Vocês discordam? Posso dar uma opinião? Claro, todo Eu mundo. acho que essa cena em especial pode ser mesmo, né? Mais intensa no Drácula do que no Poderes das Trevas. Mas acontece que acho que está diluída, porque tem várias cenas em questões sexuais no Poderes das Trevas, a mais do que o Drácula. Então, sabe, principalmente do Harker com aquelas três mulheres que não têm nome, né? Eu vou chamar Uhum. de a primeira, né? Lá no castelo da desconhecida, a segunda da cigana e a terceira da condessa, tá? Cada uma delas, a seu modo, elas encantam as pessoas, né, por várias maneiras, inclusive sexualmente, né? Elas vão é, provocando a libido, né, dos personagens ou das personagens, e é muito forte, em especial do Harker com a desconhecida e do Stewart com a condessa, né? Com a Então, Condessa. ali é o puro o homem inglês que se julga, né? Eles têm uma, uma opinião sobre si mesmos que eu acho muito engraçada. Talvez não para os leitores da época, né? Mas olhando agora no século XXI, assim, com os incorruptíveis, quase puritanos, eles usam mais de uma vez a palavra fleumático. Fleumático é aquele cara seria o ponderado, né? Principalmente em questão ao que eles olhavam como os estrangeiros inferiores, que são mais apaixonados, sanguíneos. Eles têm essa fleuma ou fleugma, né, que também se escreve dessa maneira, e eles ficam assim atordoados, assim, nossa, como é que pode eu, um fleumático, né, um inglês, né, e agora essas mulheres lindas, maravilhosas, né, me tiram Sedutora. sedutoras. É como eu diria cá entre nós, meus amigos, desgraçado sortudo, né? Mas, não, que azar, estou aqui com uma mulher maravilhosa, assim, me envolvendo, e eu estou cedendo, não posso, posso, Não eu posso, vou, não não vou, posso. não, eu quero, mas não quero. E, assim, primeiro o Harker tem a desculpa de que não, estou longe de casa, estou numa região selvagem, bárbara. Ele não escreve exatamente com essas palavras, mas é, hábitos estranhos, ambiente diferente e pronto, caí na sedução da bela desconhecida. Né? Embora ele não vá até os finalmente, porque ele não há consumação por causa do crucifixo, né? Ele aceitou por causa que uma velhinha estalajadeira
colocou no seu pescoço o colar. Porque É, ele não é cristão, ele deixa bem claro várias vezes, né? não, ele não é católico. Católico, né? Católico, Ele, católico, ele, desculpa. ele é cristão, Católico, mas ele é protestante. protestante. É. Ele é protestante que não aceita esses simbolismos, mas aquela senhora que lembra quase uma mãe, né, vai protegê-lo, ele por educação vai usar e não vai tirar do pescoço, e no final ele mesmo acaba cedendo a ideia, "Ah, realmente foi o crucifixo que me protegeu." Veja, a gente vai sempre, bom, sempre não, né? Vai durante muito tempo talvez discutir quem é a e o autor ou a autora do Poderes das Trevas. Mas aí carrega muito do Bram Stoker, que veja, é um irlandês escrevendo entre ingleses, que é aceito entre ingleses. Não, eu não. Realmente, catolicismo é uma coisa estranha, porém tem o seu valor. Fica aquele jogo do cara querendo ressaltar os valores, porém o inglês é melhor, eu quero ser aceito pelos ingleses, mas vejam, o catolicismo também tem um certo valor, você tem que aceitar essa cultura do estrangeiro, e é uma das grandes tensões nos poderes das trevas, né? Essa aceitação, não aceitação do outro, né? Aqui no caso, pessoal da Transilvânia, da Romênia, tem essas superstições que não são válidas, mas no final são válidas, né? São elas que são usadas para enfrentar o vampiro e até para usados para destruí-lo. No caso Uhum. aqui da sedução, nós também temos o segundo momento da cigana. A cigana vai despertar em Lucy e vai inquietar a Vilma, né, sobre a questão, né, da paixão corporal, inclusive. Após a ida ao acampamento cigano, a Lúcia fica mais suscetível às investidas do Draculites, que está Uhum. agora com outro nome, né, Barão, aquela palavra fácil de falar lá, Zekeli. Sedeski, né? como é que é, Cid? Zekeli, que é ciclo, né? É Zekeli. ciclo em Isso, Valáquio, né? da etnia do Draculites. Então, o Cicli vai seduzir mais facilmente a Lucy. E por fim, a terceira sedução, sempre uma mulher. Ah, sim, sempre usando os adereços, né? As três têm uma pedra vermelha, né? Um- Possivelmente um rubi. Lembrar que o rubi é bem a questão da cor do sangue, ele é tido como uma pedra das mais sagradas entre os hindus, por exemplo, né? E atravessa os séculos, né? O poder da simbologia, né? Do Lembrando que vermelho. tinha um anel com um rubi também que o Drácula Isso, insistiu muito para que o Thomas usasse. E aí pode ter algum tipo de influência, né? Algum tipo de controle envolvido com isso. Essas três mulheres submetidas a certo controle por meio dessas joias, não dá para saber, mas fica sugerida alguma estratégia de uso do rubi, né? Como forma de trazer algum benefício para o Dráculis, né? Ele não insistiria tanto para que Thomas usasse e não deixaria essas três mulheres com essas pedras se não fosse, né, parte de algum estratagema dele, com certeza. Hum. e com certeza o Harker não vai acabar rejeitando o anel porque passou por toda aquela experiência horrível lá no castelo e por estar com crucifixo também, né? Talvez isso, né? Então é uma guerra de símbolos, né? Interessante Uhum. isso, né? O que eles representam. Ah, aí, sim, e por último, a questão ainda da sedução é o Seward com a Condessa. Veja, após o encontro com a Condessa, ele vai rever seus pensamentos com a Lucy, né? A Lucy já tinha se comprometido com Arthur Howard, mas o Sr. disse, bom, agora vamos me dedicar ao trabalho, o trabalho redime, né? Às vezes essa frase é muito usada de maneira muito macabra, né, na história, mas enfim, é, o Howard, não, o Seward agora vai se dedicar ao trabalho, vou esquecer, quer dizer, vou lembrar da Lúcia apenas com uma lembrança tenra, romântica do passado, mas depois do contato com a Condessa, ele tem sonhos eróticos com a Lúcia, né? E ele se Uhum. recrimina, nossa, não, eu não sou assim,
eu sou um bom inglês. E por que que isso será que está acontecendo, né? Nossa, aí, quer dizer, a gente dá risada, eu dou risada, né? Não sei vocês, mas eu fico pensando no século XIX, os leitores, nossa, que horror, É. pobre homem, oh, vejam os poderes das trevas agindo. E os poderes das trevas, o que são? É a sexualidade exposta, né, são os instintos, e fica um grande mérito, entre outros, dos Poderes das Trevas, foi colocar essa dualidade, né, o próprio Stewart e o Harker vão resumir. Olha, nós ingleses não somos perfeitos, mas somos o melhor que existe no planeta, né, Ah, eu, porque essa parte você dá de novo aquela risada, né? Uau, puxa, é. como eles são modestos, né? Eles sabem que não são bons, mas ainda assim é o suprassumo da humanidade frente a aqueles todos os outros povos selvagens. Eu fico pensando, puxa, ele escreve tanto, não escreveu dos latino-americanos, né? Como seria o Poderes das Trevas escrever, poxa, se aqueles próprios europeus, mas europeus do Oriente, né? Da Romênia, da Bulgária, dos Balcãs, né? São assim, então, como seria? Assim, uma Latinoamérica na visão tanto do Bram Stoker quanto de AI, né? Eu dou risada só de imaginar. E uma das grandes tensões, tem várias, né, no texto, é essas civilizações, e principalmente essa questão sexual, que está atingindo a Inglaterra, porque, veja, a Inglaterra é o país que está com o mundo nas suas mãos, né? O império onde o sol nunca se põe, mas exatamente por isso vai ter o reverso. Olha, agora tem estrangeiros. Eu Sim, sempre lembro, um pouco que a gente cita, mas num um texto que eu, o Cid e outros lemos também anteriormente, o Morro dos Ventos Uivantes, vamos dizer, o coração do texto é o Ratcliffe. E o Ratcliffe, ele tem origem incerta, provavelmente um cigano, que foi recolhido em Liverpool, que é o grande porto marítimo inglês. Que Londres tem um porto fluvial, né? Não tem contato com o mar. Então, o Ratcliffe vai entrar através de Liverpool e vai estar no meio daquela família. E com o passar do tempo, ele tem um comportamento tempestivo, violento, selvagem. É um primeiro ponto. E sempre a questão do estrangeiro, e depois de tudo vai se centrar em Londres, que vai ser uma das grandes, ou a grande capital ao final do século XIX, né? E tem essa questão nós mantemos Londres aqui com a nossa tecnologia, mas também tem uma outra Londres. É interessantíssimo como ele vai usar nos capítulos finais, Poderes das Trevas, a questão do nevoeiro. O nevoeiro, sim, exatamente. É, mesmo em pleno dia, é como se é. fossem as trevas, né? Ninguém enxerga nada naquela cerração Mas, ô danada, né? Rogério, Hum. eu quero deixar guardado eu quero deixar guardado para a gente falar isso mais tarde, essa dicotomia do homem inglês e esse embate interessante que eu quero ouvir de vocês de novo isso depois, de ti, do Cid também e de todo mundo. Mas eu quero chamar a Karine que tem uma pergunta para Ah, fazer. sim, sim. Não, não chega a ser uma pergunta, eu queria só comentar, eu concordo com o que o Rogério falou, dessa diferença da intensidade das cenas, né? Que o Cid comentou no nosso outro encontro que o Drácula provavelmente tinha sido já adaptado e polido para o teatro, para ser consumido dessa forma, né? Então ele estava mais, não sei se polido seria a palavra, mas ele estava mais trabalhado para ser entregue para o público do teatro, para o pessoal poder consumir. E eu senti que Poderes das Trevas é uma coisa um pouco menos. Não preciso cortar tantas cenas, não preciso cortar tantas coisas, tanto que a parte em que o Van Helsing fica cuidando da Lucy é gigantesca, que ele vai acompanhando enquanto ela tá doente, aí ele viaja, aí ele volta, aí alguém fica cuidando dela à noite, aí alguém sai, aí o Van Helsing desconfia, aí põe as flores, aí ele vai embora, aí a mãe dela entra no quarto, tira as flores.
eu achei uma parte, assim, eu gostei que ficou bem explicado, porque ele vai acompanhando o raciocínio do Van Helsing, né, porque ele está desconfiando, mas ele não tem certeza. E aí, como a gente vai acompanhando o que está acontecendo com a Lucy, a gente segue a linha de raciocínio dele, né. E o final eu também achei super apressado, porque exatamente porque eu estava pensando nessa parte da Lucy, é muito grande. Assim, é bem desenvolvida. E o final é muito rápido. Eu senti que foi assim, de repente, temos um plano, vamos atrás dele e não sei o quê, e vamos fazer isso, e temos todas as ferramentas. E só. Eu achei que foi muito corrido, mas não que tenha sido ruim. Mas eu senti que algumas cenas no Drácula, que a gente conhece, que foi publicado, por serem menos cenas, elas têm essa coisa de ser mais intensa, de marcar mais. Poderes das Trevas tem mais cenas e por isso você pode diluir um pouco, você não precisa ter tanta intensidade em algumas coisas. E eu queria falar da repressão sexual, porque o o Tom, além do crucifixo, tem essa coisa dele ser um homem inglês, e ele tem virtudes e não sei o quê. A Lúcia, porque ela não tinha disposição para lutar contra a sedução. Eu tive que fechar o livro, respirar para continuar a leitura. Eu entendo que na época, e hoje inclusive, a gente ainda tem muita coisa assim, mas eu achei bem interessante que está marcado no livro que a Lucy não conseguiu, eh desviar dessa sedução, porque ela simplesmente não tinha vontade, mas ela era reprimida sexualmente, ela era muito bonita, muito cortejada, só que mesmo assim, não tinha muita experiência de vida, então ela não sabia nem o que é que ela estava enfrentando. E por enquanto é isso. Só comentar uma Perfeito. coisa aí, que você falou dessa questão da luz. Tem um elemento que eu apontaria que é o seguinte: embora nas derivações do Drácula tenham preenchido lacunas importantes na história da Lucy, colocando, né, a aproximação do Conde de uma forma bastante erótica, né? Eu relendo o Drácula na hora de fazer o comparativo, né? Porque eu li em outras épocas e como tem muito filme, né, que a gente vai vendo entre uma leitura e outra, às vezes a nossa cabeça mistura um pouco. Então eu fiz muita questão de ler conforme eu escrevia o comparativo para não ter nenhum filme me atrapalhando, sabe? Nenhuma HQ me atrapalhando, tal. Uma coisa que eu reparei, e aí eu não sei se vocês concordam, é que assim, em relação a Lucy, o imaginário aponta para uma relação muito lasciva com o Conde. Mas no romance do Bram Stoker, não é uma relação de sedução, é uma relação de predação. Se você for pensar, não existe cena da Lucy conversando amistosamente com o Conde, né, até o momento em que ela começa a lidar com o morcego que está na janela, né, e que ali, num estado meio entre um sonambulismo e um estado hipnótico, ela fala algumas frases que ninguém consegue distinguir direito, assim, enquanto abre a janela, mas assim, a primeira cena em que aparece o contato dos dois é uma sombra que está sobre ela, com olhos vermelhos, se alimentando do sangue dela, num banco Uhum. escuro, né? Não é uma conversa, não é uma aproximação, não é né, um flerte. Depois acontecem as visitas do morcego, depois o lobo é levado a se arremessar contra a janela que está protegida com alho, para que aí sim o conde entre, né, e termine, né, o seu ataque. Mas é um ataque, eu vejo como um ataque, né? Eu não consigo ver nas entrelinhas do Stoker nenhuma forma de cumplicidade, nenhuma forma de aceitação, sabe, de
consentimento, nem nada, Uhum. assim. Já no Poderes das Trevas, eu consigo ver o Barão Zekkeli, né, que vem ali disfarçado, conversando com ela de uma forma amistosa, de uma forma que faz com que a própria Vilma se pergunte se a Lucy não está caindo nos encantos dele como um homem, não como um ser sobrenatural capaz de hipnotizá-la, capaz de, né, levá-la a um estado sonambúlico. Assim. Então, o que acontece? Eu vejo que no Poderes das Trevas existem tentativas de preencher essas tabelas, essas lacunas, quer dizer, preencher tabela, já estou pensando em coisa que eu estava fazendo agora há pouco. Mas, enfim, preencher essas lacunas, né, com algo que reforce a verossimilhança. Isso eu acho que se repete em várias outras cenas. Então, a Lúcia ela não é apenas uma presa, ela passa a ser uma agente também, né, do movimento que é feito em direção a ela. E ela já tem uma predisposição a uma curiosidade, né, e uma predisposição à liberdade, né? Então ela Uhum. tem uma espécie de discordância fundamental em relação à maneira como a cultura dela lida com o corpo, lida com o Uhum. prazer, né? Então ela não entende como uma sociedade pode ter sido conivente com a repressão, né? Ela vê uma fila de pretendentes ali se formando atrás dela e ela quer todos, ela quer experimentar, ela quer saber, né? Como é que ela pode Escolher definir o que sem que vai ser, experimentar. como é que ela vai definir a pessoa com quem ela vai se deitar para o resto da vida sem ter experimentado o potencial de Hum. diferentes pessoas? Ela não vai ter critério, entendeu? E ela tá ali, assim, pô, não faz o menor sentido. Tipo, se eu tenho 3 pretendentes, se você tem 3 que querem, eu quero também, por que não? Sabe? Então, assim, uma relação de um choque ali entre o que ela sente que é o certo e o que é pavimentado, historicamente, pela tradição em que ela está inserida, né? Hum. E isso, eu acho, quando você coloca uma pessoa com uma outra cultura que não tem nenhum respeito pela virgindade, não tem nenhum respeito pelo matrimônio, que não tem nenhum respeito pelo decoro, aí é que eu acho que entra essa incapacidade de você se defender de algo que você não prevê no comportamento do outro, né? Como é que você se defende de um ataque que é inconcebível na sua cultura? Você, como uma donzela, né, como uma mulher jovem, virgem, você vai ser cortejada com uma proteção. Você pode se sentar numa tarde, num parque, isolado sozinha para conhecer alguém. A pessoa não vai nem encostar em você, no máximo vai, sabe, segurar sua mão para dar um beijo na sua mão. Sabe? Vai ter que conversar com seus pais, vai ter que falar de dinheiro antes de pensar em qualquer coisa com você. E de repente chega um barão estrangeiro que, pô, tá nem aí para isso. Pelo Hum. contrário, ele tá ali para destruir isso. Então, assim, eu acho que quando você tem essa menção, né, de uma falta de uma proteção em relação ao comportamento estrangeiro, eu acho que também tem essa questão cultural. Também existe essa porque o Drácula e o Dráculi, os dois, eles são construídos mais ou menos como aquilo que não se pode ser segundo a moral vitoriana inglesa, britânica. Né? Então, tudo aquilo que você não pode ser, todos os tabus estão convenientemente reunidos como personagens. A transformação da Lucy em vampira, especialmente no Drácula, é muito clara em relação a tudo que se espera da mulher e tudo que ela se torna. Né? Então, se espera dela a virgindade, ela acaba se tornando ali bem lasciva,
espera-se dela um instinto maternal, ela se torna uma devoradora de bebês, né, e por aí vai. Então ela se torna essa anti-figura maternal, essa anti-Nossa Senhora, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que é feito no Poder das Trevas é que... boa, boa. E o que eu acho que é feito ali, basicamente, com a Lucy enquanto no Drácula ela é atacada, no Poder das Trevas ela é envolvida, seduzida. Ali eu acho que ela é seduzida mesmo, né? Para depois ela ser atacada, né? Só que o grande diferencial, eu acho, é que existem vários momentos que substituem a única cena em que nós vemos ela realmente lasciva na cripta, né? Quando ela começa a tentar dissuadir o noivo dela, né? Ali, no momento em que eles estão organizados para destruí-la, né? Então, ele chega perto de aceitar o beijo dela, né? E logo ela sofre um empurrão, né? Ela é afastada dele pelo Van Helsing. Então, assim, a única cena que nós temos depois da Lucy expressando, né, essa transformação interior dela mostra o Homewood aberto a essa possibilidade de receber um beijo dela morta, vampirizada, né, com claros, né, indícios de que ela estava matando bebês e que não só estava, mas ia fazer ali mais uma vítima que ela derrubou, esborrachada no chão de qualquer jeito quando eles chegaram. Então, assim, o que eu acho que essa cena se transforma? Ela vira uma coisa enorme. O Romulo passa a abandonar a própria vida para ficar à disposição, né, da Lucy, próximo à cripta dela, sendo vampirizado por ela durante dias, durante semanas. Então não é que ele está predisposto a receber um beijo dela, ele recebe visitas noturnas dela constantemente. Existe até o flagra, né? A irmã dele vê aquilo acontecer, tem até ilustração disso. Então, assim, eu acho que você estar ali no momento em que você não sabe se você está hipnotizado ou não, e você não reage a uma tentativa de um beijo de uma vampira, eu acho que acaba sendo menos erótico do que você sabendo que é uma... Acho que ficou mudo, Cid. E você receber essas visitas, né, deliberadamente, assim, e você se preocupar em estar próximo para continuar recebendo essas visitas, né? Então, eu acho que o que no Drácula é só sugerido, assim, com uma ou outra cena que não se consuma, no Poder das Trevas nós temos a consumação delas. E, inclusive, vem também a questão da Lucy como algo que nós não sabemos se é alucinação, se é viagem astral, se é delírio, de uma abordagem necrofílica quase do Sim. Seward, no meio de uma seance, né, no meio de uma sessão espírita, ou no meio de um ritual ocultista, a gente pode chamar do jeito que a gente quiser, né, porque eles mesmos não nomeiam, né, eles levam meio numa brincadeira, cada um fala de um jeito, mas sempre muito Sim. empolgado. Então, eu não acho que seja menos erótica a participação da Lúcia, eu acho que, pelo contrário, eu acho que eles, inclusive, mostram mais, né, aquilo que no Drácula fica só como uma ameaça, né? Quase aconteceu, mas ali acontece. Ali, né, realmente, Eu, ela... Mas é a eu, minha opinião. eu fiquei. Não, é que eu. Bom, eu fiquei com a impressão assim que os movimentos dela, enquanto ela está, não depois de morta, mas enquanto ela estava sendo vampirizada, sabe, antes um pouquinho de morrer, que ela tinha um comportamento mais assim lascivo em relação
aos homens que iam visitá-la, no Drácula, estou falando mais no Drácula, né? Mas deixa eu passar a palavra para a Andréia, que a Andréia quer fazer uma pergunta, e daí depois acho que tem a ver com o que a gente está falando, provavelmente, não sei. Sim, sim. Tem a ver. Não, primeiro eu queria só lembrar que a gente vai ler o Drácula, né? Esse ano ainda, acho que é Aham. outubro, não lembro que dia que tá. Então, é uma edição da Dark Side, a gente vai ler, então a gente vai poder comparar essas cenas, como o Cid fez recentemente e comentou aqui. Mas é uma coisa que, para mim também, no meu imaginário, quando você perguntou, Irka, se a cena é mais. Eu acho que tem uma cena muito sexual no cinema, né? De sexo mesmo, assim, no jardim. Isso habitou nosso imaginário na adolescência e muita coisa, mas no texto mesmo do Drácula, eu acho que a gente vai ter que agora comparar, reler o Drácula, né, e comparar com Poderes para ver como é que isso se dá, mas é uma mulher muito viva, né, a Lúcia? Ela exerce essa liberdade, essa sexualidade de uma maneira que a gente quer muito ver, né? Eu acho que em todas as edições. O que eu queria perguntar, comentar, bom, por ser um texto epistolar, né, Cid, que é um texto que a gente vê o ponto de vista de uma série de personagens a partir do que eles escrevem em diários, em cartas. Eu acho que as figuras vampirescas, né, tanto o Drácula quanto os outros vampiros da história, a gente acaba são cartas secretas, né, praticamente, assim, porque a gente nunca vê o ponto de vista deles. Eu acho que tem um ou outro momento que a gente vê lá no começo em que o, o Harker estava preso no castelo, que tem uma coisa ou outra, se eu não me engano, que tem a fala a escrita do próprio Conde, né? Mas eu acho que não, eu não me lembro. Eu acho que o Não, tempo acho que não. todo a gente está enxergando o Conde a partir de outros personagens, né? E a É. Lucy, por exemplo, ela só tem pedaços do diário dela enquanto ela ainda não é vampira. Então, eu acho que talvez isso seja uma das grandes forças desse texto, né? Que a carta secreta ela sempre tem uma força muito grande. A gente fica querendo saber, a gente fica o tempo inteiro querendo saber o que tem ali, né? Eu fico imaginando isso na época em que foi escrito e lido eu fico imaginando os leitores da época recebendo o folhetinho, o jornal e lendo e querendo saber o próximo, porque a gente ficou assim, né? Esses 2 meses, eu li uma outra coisa assim, mas nada me capturou como esse livro, porque primeiro que tem isso da carta secreta, da gente querer saber, mas a gente sempre está olhando a cena a partir de outros personagens sempre num devir, né, numa sensação de tá, mas será que eles não estão enxergando tudo isso que a gente está vendo aqui? Quem está lendo parece que está enxergando além, né, daquilo. Então, eu acho que é isso que eu queria comentar, e do tempo da narrativa, né, porque a gente teve momentos aí muito longos, extensos, né, que a gente viu que partes do Drácula se desdobraram em coisas muito maiores e mais profundas, e nenhum de nós abandonou o texto, né? Tudo bem, é uma excelente tradução, está super revisado, então a gente não se irrita com erros, esse tipo de coisa, né? Porque está muito bom, mas para além disso, tem um tempo da narrativa que prende a gente, porque a gente fica junto, a gente fica colado ali, né, com os personagens. Então é isso que eu queria comentar, né? Também tentando entender a força disso, né? O que captura tanto a gente. Antes vou passar a palavra para ti, Rogério, mas antes, deixa eu fazer um novo print com os livros agora, gente. Deixa eu pegar o meu, peraí. Pega. E deixa eu só falar uma coisa rapidinho ainda sobre a Lucy, antes de passar a palavra para o Rogério e depois para o Cid.
Deixa eu fazer o print primeiro. E... Deu, valeu, gente. Que eu acho que o Cid me esclareceu isso, Andréia, sobre essa cena, que sim, claro que no cinema é uma cena muito forte, poderosa, né, no Drácula de Bram Stoker, né, que é a hora que ele tá transformado num lobo, que ele ataca a Lucy. Mas acho que o Cid me esclareceu esse negócio, realmente um ataque no Drácula. Mas tem a cena no Drácula daquela sombra que está sobre ela com os olhos vermelhos. Essa cena, enquanto que aqui a mina enxerga de longe que tem uma pessoa que ela acha que é o cara que está com a mão sobre o ombro da Lucy. Né? Essa é a diferença que eu quis falar, sabe, das cenas. Isso. Agora, Rogério, por favor, fale. Então, sobre a comparação dos personagens principais, né, no Drácula, Poderes das Trevas, é algo interessante até para mim como historiador, né, quando você tem informação de menos ou quando você tem informação de mais. Para o historiador isso é interessantíssimo, mas atrapalha. Agora, enquanto um texto literário, para mim é fascinante as duas maneiras, né? No Drácula, o Drácula, o Conde Drácula fala muito pouco, né? Se a gente pensar bem. Entendeu? Isso, de certa maneira, alimenta a nossa curiosidade, né? De ser um mistério, o ser monstruoso, né? Assim, a gente não sabe muito dele a partir dele mesmo, e a gente sabe a partir dos outros personagens. E aí dá essa figura monstruosa. Agora, o Poderes das Trevas, ele fala muito, tem muitos diálogos interessantíssimos, às vezes quase monólogos, principalmente com o Harker, né, na primeira parte do livro, né, e aí onde ele expõe suas questões políticas, raciais, esotéricas, sexuais, e aí tem essa riqueza, né, esse contraste. O que é muito diferente. Bom, nunca foi feito um livro, um filme, perdão, de um audiovisual sobre poderes das trevas, né? Talvez no futuro, né, esteja um longo caminho. Agora, sobre o Drácula, os filmes, a gente vai ter diretamente do romance do Bram Stoker ou através das peças de teatro, né, que seguiram lá nas primeiras décadas do século XX. Inclusive, o primeiro filme com o nome Drácula não é exatamente Bram Stoker, né? Uma peça de teatro de dois autores. E agora, o filme Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, é muito diferente do texto original, né? Do Bram Stoker, Hum. já que não tem essa questão romântica, né? A questão de o Drácula é monstruoso, ele não é sedutor, romântico, né? É um filme que eu admiro muito, né? Pela questão técnica, ele é lindíssimo, né? Para mim é um exuberante, né? Só que ele não guarda o título é muito enganoso, né? Drácula é de Francis Ford Coppola, né? É verdade. É mais do que Drácula de Bram Stoker. Outra questão da cena, né, sexual com ele quase parecendo um vampiro, um lobisomem, isso guarda muito mais questões com outro texto clássico que o Cid, né, pode falar, Cid, adiantar você, citou que é a Bela e a Fera, né? Ele está muito mais ligado a esse texto nem tanto mitológico, né? Tem a autora que eu esqueci lá, Bechamps, uma autora francesa. Não vou lembrar exatamente o nome dela agora. Agora, voltando sobre essa questão da Lucy, a Lucy pensa, por que que eu não posso ter os meus três pretendentes de uma vez? Lembrar que isso estamos no final do século XIX, né? E o século XIX já há muito tempo percorre esse contato mais um contato mais intenso, vamos dizer assim, do Ocidente com o Oriente, com a questão de, olha, alguns homens no Oriente podem ter várias mulheres,
Só que assim, não é nem usado o termo técnico poligamia, é usado o termo harém. Só que o harém é permitido aos homens? Sim, mas veja bem, há um entre milhares e milhares e milhares de homens, um pachá, né, um sultão, né? Isso aí por isso que eu coloquei esse livro, coloco agora ele de novo. O Edward Sage vai escrever essa questão do orientalismo, só que é como o Ocidente vai ver o Oriente, né? E vai criar o estereótipo. Olha, homens podem ter várias mulheres. Não, não é isso, né? É um entre milhares, centenas de milhares de homens tem todo esse poder para manter o harém, né? Então, visto sobre esse prisma exótico. Aí eu já vejo uma interpretação mais particular minha, como que no final do século XIX tem a questão da nova mulher. O que é essa nova mulher? Eu falei, bom, essa nova mulher é um termo que aparece na literatura, né? Alguns autores vão colocar a mulher como protagonista, como dona do seu próprio destino e da sua sexualidade. E bem no final, lá por volta de 1893, 1894, é que vai ter uma questão ensaística, jornalística, de algumas mulheres na Inglaterra e nos Estados Unidos que vão debater esse termo, e que vai encher a imaginação do leitor de classe média inglês, né? Vai ver aquilo como vai acontecer isso mesmo, as mulheres agora trabalham por si mesmas, há uma série de leis resguardando a, a questão financeira da mulher, né? Ela não vai ser mais um dote Uhum. para o seu marido. Ela vai poder ter direito à sua herança, pode ter direito ao dinheiro que ela consegue com o seu trabalho. Bom, se ela consegue isso, o que mais que ela pode conseguir? Aí vai ser o terror do pobre homem da classe média inglesa. Mas como assim? Ela pode ter mais? Falei, pode, mas mais o quê? E é claro que a questão da sexualidade que vai ser o terror oculto ou não tão oculto que vai ser expresso em Drácula. Aí o Drácula chega, e depois o Draculites, como dizem, chega chutando o balde. Fala, qual é o problema da mulher ser liberada, ter seu poder? Só que no Poder das Trevas isso é visto como lascivo, né? O Harker, Uhum. principalmente no diálogo, mais um monólogo, com ele na Galeria dos Retratos, veja minhas ancestrais, veja uma mulher que sabe o que quer, não sei o que, e o Harker foi, pô, eu tô aqui. Estou trabalhando para esse cara, mas esse cara é um lascivo, um pervertido. Se ele fosse inglês, eu já teria mandado calar a boca, ou já teria dado uma porrada nele. Como é que ele fala assim dessas questões? Eu falei, é um estrangeiro. Eu falei, no final, nunca vamos poder compreender esses orientais, né? Olha que é um oriental da região dos Balcãs, né? Eu me pergunto, né, o que que ele acha de um chinês, de um indiano, né? Ele fala, o oriental já está ali na Europa, mas já é um oriental, né? E ele fica aterrorizado, né? Fica, como é que pode, né? E depois mais aterrorizado quando ele percebe que o Drácula não só, o Draculites não só que é a propriedade em Londres, o centro do Império, mas ele percebe, não, mas ele quer levar esse pensamento para lá? Não, eu preciso impedi-lo, né? Se o meu bom patrão Hawking souber disso, eu tenho um infarte, né? Também nós estamos trabalhando por essa criatura. Ele é entupido de dinheiro, quase literalmente, e tem esse poder, tem esse discernimento. Ele traça uma estratégia geopolítica, porque ele se informa de tudo que ele pode e não pode, né, da vida inglesa, ele começa a perceber, mas como assim? Ele quer isso para quê? O que ele quer fazer na nossa adorada Londres, né? Mesmo que Uhum. seja num subúrbio, né? Como se, mesmo Londres tendo já uma corrupção, ele quer, corrupção do ponto de vista inglês, né? Ele quer expandir isso a um nível inimaginável. Ele é um conquistador. Ele vai claramente falar que nada é melhor do que comandar, né? Então, quer dizer, o nada melhor, na verdade, tem vários. Em primeiro lugar, tem vários itens. Em primeiro lugar, seduzir. Em primeiro lugar, expandir suas emoções e comandar. Como os Draculites
merece um poder na geopolítica europeia. Ele vai citar eh, casas, né, dinásticas muito poderosas, né, em certo momento, e ele vai dizer que agora é a vez dos Dracolites. Agora Então ele percebe essa geopolítica e ele vai escrevendo isso de maneira a, a expor, né, no seu livro, que é no seu diário, né, que depois vai ser usado pelos investigadores como prova cabal. Fala, olha, já suspeitávamos, mas agora com essa delação premiada, nós vamos conseguir expor os planos macabros dos aliados do Dracolites, né? Né? E eles vão conseguir desbaratar. Então, as peças vão se encaixando, por um lado, os investigadores, por outro lado, o grande conhecimento do Van Helsing, e a gente vai dar cabo desses conspiradores, né? Que querem um golpe contra O o grande estabelecimento, império. contra o grande império, né? Então, eu não sei se tu terminou, tem mais alguma coisa, Rogério? Não Não, sei se eu te atrapalhei. eu vou fazer que nem o Poder das Trevas, vou deixar nas entrelinhas. Vocês me entendam, né? Desses golpistas, né? Ligados ao Poderes das Trevas, né? Sim, tu ia É, trazer para a realidade brasileira, alguma coisa assim. olha, eu nem falei de Brasil. Olha, que coincidência, você falou de Brasil. Assim, depois, eu não sei o tempo que a gente tem, eu queria só também falar de uma questão que é menor, não, perdão, ela não é menor, ela está imbrincada com tudo isso, que é essa questão de como se vê no texto do Poderes das Trevas o esoterismo, né? Que eu vou usar essa Sim. palavra esoterismo, que sendo que no próprio texto não tem essa palavra que eu lembre. Tem outras questões, e olha que eu me deparei com esse livro aqui, né? Dá para ler aí? Sugestão Sugestão Mental, mental. Uhum, J. Okorovics, acho que é Julien, é um uhum. francês, e para minha surpresa, quando eu vi quando foi escrito isso, foi caramba, uau! E ainda mais as partes finais aqui do texto, né? Uhum. É, mas aí eu sei que o pessoal tem muito ainda a questão dessa nova mulher, da sexualidade, eu acho que para mim é o tema central. Só que dá para se ligar diretamente com geopolítica, Sim, né, e com essa visão de esoterismo aí no final do século XIX, comecinho do XX. Também, se der tempo, queria citar aqui um livro muito interessante do tá Graça na. Aranha, do Uhum. maranhense Graça Aranha. Esse livro foi escrito entre 1901 e 1902, né, Canaã, e quando eu tenho os trechos aqui, eu fico mais uma vez de boca aberta, literalmente. Assim, caramba! E tem a ver também com toda a geopolítica do tempo, né, tanto do Drácula quanto do Poderes das Trevas, tá? Mas isso Tá, mas depois eu sei que deixa tem eu. mais gente aí na fila aí. Eu acho que a Suelen queria falar. Tá. Então, falando sobre essa nova mulher, a liberdade, assim, a lascívia, tem até uma parte, eu acho que no Drácula mesmo não tem, mas, ou tem, eu não lembro, mas nas cartas que a Lucy escreve para Vilma, ela falando sobre alguns benefícios de ser bonita, de ser uma moça bonita, isso mostra, assim, porque na minha visão, às vezes, quando os outros personagens descrevem a Lucy, é sempre algo um pouco até infantilizado, tipo, ela é muito bobinha, ou desmiolada, ou tem alguma coisa assim. E quando ela escreve essa carta para Vilma, ela falando sobre, tipo, os benefícios de ser uma... Então, ela tinha uma noção, então ela não é tão infantil ou tão bobinha assim, ela tem as as noções ali do que ela pode barganhar com isso ou não, entendeu? Então, acho que ela brinca um pouco com isso, só que como a gente vê muito pela visão dos outros personagens, a gente tem muito aquela visão, a Lucy muito coitada, muito, ai, tadinha, muito assim, claro, tadinha, coitada, morreu, mas assim, de nesse fato dela ter também essa noção da liberdade, da sexualidade mais aflorada e de também ter essa liberdade de
de tentar, de saber, de ter noção do que de fato ela é, de que ela sabe do interesse que ela desperta e tal. Então, eu não lembro se tem alguma parte desse trecho assim no Drácula, dela falando do Tem. realmente assim. Tem? Tem, Eu No não Drácula? lembrava. no No Drácula, Drácula mesmo. no Drácula mesmo tem, ela falando essa questão dos três pretendentes, por que que ela não pode ter. Eu Ah, não, entendo isso tem. É. que Mas no ela Drácula. falando assim sobre. É bem o trecho mesmo, é porque eu não encontrei aqui nas marcações que eu fiz, mas dela falando. Ah, se você soubesse, Vilma, assim, como ela falando como ela realmente sabe do poder que ela desperta, mas não só entre os três pretendentes, mas de como o mundo meio que abre portas Sim. para uma mulher bonita, ou uma mulher que tem uma liberdade sexual, não sei, eu não. É, Mas eu, eu acho que Como, encaixa muito nisso, como se ela fosse mais suscetível por, por ter essa lascívia, por ter esta sexualidade mais aflorada, tanto que a Vilma ela ri e fala, e ela tem a interpretação como se a Lucy fosse. São ideias de uma mocinha meio que deslumbrada, desmioladinha, assim. Mas deslumbrada. eu não vejo a Lucy com essa inocência toda que às vezes os personagens tratam assim né, nos relatos. Ah, mas eu pois não é, vejo eu também em nenhum não dos lembro. dois. Eu também não lembro se tem no Drácula esse trecho aí dela falando da beleza. Acho, tem a impressão que não. Acho que Mas no eu me Poderes das lembro que Trevas é mais apurado isso, é mais desenvolvido. me marcou bastante esse trecho no Poderes das Trevas, que dela ter falado isso, né? E ela diz numa carta, eu não sei se ela diz no diário ou numa carta para a Vilma, mas é numa carta, eu acho que ela fala sobre Eu acho isso. que é numa Inclusive, carta porque eu lembro até assim de ter meio que a descrição da Vilma do que ela achou tipo assim, ela é muito engraçadinha por estar falando essas coisas, é meio que uma menina deslumbrada e tipo, veja só, sabe? Então eu acho que é numa carta para Vilma e não num diário. Mas eu também não tenho recordação que se no Drácula tem essa parte mais específica e mais estendida, assim, dessa meio que maldade, entre aspas, da Lucy e saber dessa lascívia, dessa sexualidade mais aflorada mesmo. Uhum. Cid, tu quer comentar alguma coisa? Eu não estou me lembrando também se exatamente esse, esse trecho tem uma correspondência, né, no Drácula, mas eu acho que dá para a gente investigar, dá para a gente descobrir fácil, assim, né? Uhum. Especialmente se vocês souberem mais ou menos em que pedaço apareceu, eu tenho anotações, porque se você falar, olha, é no capítulo tal, da parte tal, eu vou ter anotado lá o que eu notei de diferente, porque tudo que era diferente eu fui anotando, até que chegou uma parte que não tinha mais Eu estou tentando olhar aqui correspondência. pelas flags o que eu marquei para tentar encontrar em Poderes das Trevas onde que estava, para ver se tu consegue ó, rastrear esse no Drácula Mas, tem, mas não estou ó, encontrando. Eu marquei muita gente, coisa. eu posso estar enquanto. enganado, mano. Ah, Posso estar enganado, mas eu acho que no Drácula é mais sugerido, no Poderes das Trevas é mais explícito. uhum. E claramente no Drácula tem essa punição moralista para Lucy, né? Porque é, o que é mais explícito no Poderes das Trevas é a palavra coquete, né? Que assim, será que eu estou fazendo algo de coquete? Eu gosto, mas não gosto. E também tem uma questão indireta ou direta, sei lá. A Lucy não tem pai, né? Ela é órfã de pai. Ela é órfã. É quase uma sugestão de veja, ela cresceu sem uma influência paterna para controlar essa menina, né? Que é uma questão muito moralista, né? Da questão educacional por não ter tido um pai, é uma das possibilidades dela ter desenvolvido esse lado assim deslumbrada dela, assim meio avoada, que é terrivelmente punida. Quem vai lembrar aí já especificamente do Drácula, é, no Poderes das Trevas, o extermínio da vampira Lucy comparativamente bem mais asséptica, né? No Drácula é bem mais terrível, né? É bem mais terrível. Isso aí eu ia pontuar também, né? E assim, e o extermínio da Lucy
no Drácula não é no final, é lá adiante, né? Enquanto que aqui ela retorna só lá no final Isso. do livro. Que daí eles descobrem, aí depois de que tudo acontece, é que eles descobrem que realmente ela estava vampirizando o Arthur, e aí eles resolvem ir lá, que ela está bem mais jovem, ainda muito mais bonita lá na cripta e tal, né? Mas E também, o Arthur no Drácula sobrevive, né? gente, a gente tem que falar nisso, a gente tem Tem que pouco falar em spoiler, tempo para mas falar, mas a gente tem que falar dos personagens que morrem. o Drácula, bom, não dá para dar spoiler num livro de quase 130 anos, né, gente? Mas acho que não é spoiler, tem uma mortandade, tanto o Arthur quanto O o Quincy, Seward. O o Seward, Seward. né, então, diferente do Drácula. No Drácula só morre praticamente o Quincy Morris, né, numa batalha final com os ciganos. Ele, Ah, é ele que verdade. mata, ele mata o Drácula com uma facada, mas os ciganos o ferem de morte, né? Agora, já no Poderes das Trevas, vão morrer o Arthur, vampirizado, o Seward, ele é tão fragilizado com os acontecimentos, né, com a turma, né, que toma conta do sanatório dele, que não vai sobreviver ao final, Morreu de né? tanta farra. É, a gente pensa que também tem isso, né? Ele é esgotado, É. literalmente, fisicamente, e não sobrevive, né? Mas, gente, olha Infelizmente, só. Fala, não, não, Rogério, depois não, eu. não, então, mais isso, né? Tem um inventário. Eu lembro de um vídeo da Michelle Winter. Ela vai também falar que no Drácula é muito mais machista, né? Porque vai morrer muito mais personagens femininos. Além da Lucy, as três vampiras, né? Sim, Também sim. são destruídas, né? Mas, Gente, gente, só contaria mais uma coisinha rapidíssima, assim, nessa fala. discussão, que seria, existe uma distinção também feita pela Mina no Drácula, muito clara, de classe, né? Então, assim, a Mina se reconhecendo como uma amiga querida da Lucy, mas, assim, como alguém de uma classe completamente diferente. Ela se vê e fala, pô, eu sou uma professora, né? Agora, ela não, ela é uma menina rica que nasceu ali sem nenhum tipo de cobrança social, sem papas na língua, etc. Né? Querida, desejada. Então, assim, tem uma passagem também que mostra um pouco que a relação delas pode ter começado quase como uma tutoria. Então, assim, a Lucy fala, eu tive a sorte de ter você como mestra ou tutora, não lembro agora qual é a palavra, mas é como se fosse uma amizade que tivesse nascido de uma relação comercial, né? Ela foi contratada para ser professora e virou amiga. Então é uma relação desigual, né? Não é uma relação assim, pô, a gente se encontrou ali na praia, começamos a conversar e ficamos amigas. Não, a Lúcia ela tem essa espécie de Elo. prerrogativa de uma relação de patrão-funcionário, quase que Sim. depois se desenvolve em amizade, né? Hum, Mas existe então essa quase como se fosse uma relação em que a Lúcia é um pouco mais despachada do que a Nina, né, nessa relação das duas, porque ela tem um poder maior ali, né? hum, Então isso eu acho que no Drácula fica mais marcado. hum. Em alguns momentos até me parece assim que a Mina é quase que uma babá da Lucy, assim, sabe? Ela tem que ficar cuidando, velando o sono. Se acontece alguma coisa, ela já se culpa e tal. Mas, gente, É olha verdade. só, antes da gente terminar, a gente precisa falar sobre isso, que para mim é uma das grandes diferenças entre as duas obras, tá? O Rogério já falou um pouquinho nisso, mas eu quero ouvir do Cid, porque, né, o Cid tá super com tudo muito fresco na memória e tal, nas comparações e tal, então eu quero ouvir. Porque, assim, o Draculite, eu achei ele um cara, assim, diferente do Drácula, no sentido de ele é um cara muito debochado também, né? Ele
ele fica elogiando o comportamento do inglês, mas ao mesmo tempo de uma forma totalmente debochada, assim. Eu também encontrei assim ele fala coisas assim, por exemplo, muito agressivas até contra o racionalismo do homem atual e tal, que deixa para trás as crenças e os misticismos. E num dado momento, o Van Helsing também assume essa fala, vamos dizer, esse argumento, assim, né? O que é de se esperar de um homem como Van Helsing, né? Que é um homem que está ali, né? No meio de dois mundos, né? Mas o que eu acho legal, assim, que diferencia bem a obra, que depois, como eu falei, na terceira e na quarta parte, ela se desconecta totalmente do Drácula e vira outra história, é essa ideia de que o Draculitis, no caso, ele não é um vilão solitário que está ali para assombrar a Inglaterra como é o Drácula, né? Ele não está agindo solitariamente, ele pertence a uma, sei lá, uma corporação, uma junção de pessoas que estão Seita. conectadas a esses poderes das trevas e, como o Rogério já falou, estão empenhadas em dominar o mundo, porque eles serão, conforme ele disse lá no castelo, a, o sangue, sei lá, como é que chama? A estirpe deles ali é a Isso. próxima a dominar o mundo. Então eu queria ouvir de vocês, e do Cid principalmente, uh, sobre essa grande diferença, que eu acho que é bem marcante assim, entre as duas obras. Posso Sim, começar? sim. Querem, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que as últimas duas partes deixam bem evidente, assim, que é a capacidade de A-E de construir personagens com visões diferentes de mundo. Eu acho que, assim, em alguns casos, mesmo em obras muito boas, né? Pega, por exemplo, o Melmoth, o Errante, né? Que é escrito por um homem religioso, extremamente empenhado com a causa cristã, e aí você começa a ver um discurso religioso sendo transmutado com pouca variação na boca de diferentes personagens, mesmo em discursos de vilões. Então, mesmo os vilões soam bastante cristãos, como se fosse ali uma contrapartida muito assim, muito tradicional, né, entre o bem e o mal a favor das estruturas perfeitas de uma concepção, né, religiosa de mundo, etc. Aquela prova, né, aquela força contra a qual você precisa resistir, né, inclusive as tentativas de sedução do personagem fáustico sempre falham, né, quando ele tenta transmitir a outra pessoa o seu pacto, etc. No caso do Poder das Trevas, eu acho que existe uma ideia bastante bem resolvida de que algumas pessoas têm uma cabeça e outras pessoas têm outra, né? E que o conflito que vem daí é um conflito muito tenso, né? Então, assim, em qualquer momento que você pegar o livro, vai haver um conflito forte relacionado à cultura, né? Então, ou é o, esse supremacismo inglês em confronto com um supremacismo vampírico, ou é algo realmente da realidade, né? Algo observável ali, como, por exemplo, os detetives que não aceitam nada a não ser uma explicação racional para o desenrolar das coisas. Então, como que você tem personagens que são extremamente racionais, extremamente céticos, né? E personagens que são verdadeiros esotéricos mesmo, né? São verdadeiros
arautos de uma visão mística de mundo, né? E isso eu acho que tem muito, muito, muito a ver com o surgimento dessas ordens esotéricas, como a Golden Dawn e como a Sociedade Teosófica, né? Então, quando a gente fala que uma das possibilidades, né, é que AE seja um teórico da teosofia, eu acho muito plausível também, né? Nós temos uma grande quantidade de menções a todo tipo de princípio que era tratado pela teosofia como uma verdade observável cientificamente. Por exemplo, a teosofia tratava a clarividência como algo observável cientificamente. Eles tinham Blavatsky, Leadbeater, N. Besant, ali escrevendo manuais que ajudariam a desenvolver esses dons. Então, livros sobre como fazer viagem astral, livros sobre como desenvolver clarividência, livros sobre como desenvolver telepatia, né? Como você desenvolver capacidades de mesmerismo, etc. Existe, né, uma série de publicações, e os teosofistas eles tratavam esses grandes, como é que eu vou dizer assim, esses grandes temas do esoterismo de uma forma pseudocientífica. Então, tem muito a ver com o medo que as pessoas sentiam, né, de que algumas pessoas desenvolvessem habilidades sobre-humanas, convivendo com elas, né, que não conseguiam ter essa mediunidade ou essa capacidade de ler a mente dos outros ou de sugerir, né, ideias mentais ou de se conectar com egrégoras, né, ou de se defender psiquicamente ou de sugar o outro psiquicamente. Então, essa ideia de que você está, né, num café e do seu lado pode ter alguém sugando sua energia ou que pode ter alguém fazendo sugestões, né, para que você pense como ela quer que você pense telepaticamente, ou que você pode estar em casa sendo observado por alguém que de alguma forma está ali projetado astralmente. Tudo isso faz parte do rol de medos, né, do Ocidente, quando essas sociedades vão olhar para o Oriente, para a Índia, especialmente para a Índia, né, e vão tratar, né, essas habilidades supostamente reais dos yogis como algo passível de ser desenvolvido por qualquer pessoa, né? E eu acho que a AE consegue transformar isso em um conflito dentro de um ambiente de uma história de terror, né? Então eu acho muito interessante a gente observar como que existe um reforço para os dois lados. O lado racional é muito reforçado, porque alguém para e pensa, pô, no Drácula, o Conde pega as roupas do Harker e, teoricamente, ele sozinho sai andando com as roupas do Harker para evitar ali suspeitas e tal. Pô, como é que alguém vai confundir um inglês ali de 20 e poucos anos com, sabe, uma pessoa que está com uma aparência idosa, sabe? É muito inverossímil. Então vem aí e fala, ó, peraí, isso aqui vai ficar melhor se eu colocar um cigano sósia do tom. E é isso que acontece. Então a verossimilhança é o eixo estruturador dessas mudanças. Tudo o que muda tem uma razão de ser. Então, assim, se você tem ali, né, uma dificuldade de explicar como que o mundo inteligente do fim do século XIX não conseguiu perceber que você tinha um vampiro idoso andando com roupas inglesas, passando por um jovem, você faz com que isso seja crível, né? Você torna aquilo verossímil. E aí isso vai avançar para essa questão da mentalidade. Então, Van Helsing demora a falar para os outros que está acontecendo um ataque de vampiro, por quê? Porque, além de tudo, ele está tendo que enfrentar personagens que são céticas como pessoas reais. Então, assim, no Drácula já existe isso, mas no Poder das Trevas isso foi aprofundado, né?
Então, eu diria assim, que você tem uma questão que é, pô, se a mina sabe, né, que o Jonathan tá ali bem, tá se recuperando num convento tal, e ela foi chamada, né, para lá, vai se casar lá, por que não mandaram ele de volta para Londres, sabe, um lugar mais seguro? Porque isso não faz muito sentido. Então, assim, ela encontra ele lá por quê? Porque ela foi procurar. Faz mais sentido. É mais inteligente, sabe? É alguém... A E, para mim, é alguém que acha o Stoker meio burro. Esse cara é meio burro. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer algo um pouco mais inteligente. Tipo assim, ó, com todo respeito ao que você criou, mas você é meio fraquinho aí, na lógica. Deixa eu fazer direito, sabe? E isso eu acho que tem muito a ver com pessoas que são apaixonadas por literatura detetivesca, né? Então, assim, o núcleo da literatura policial, da literatura detetivesca, são essas relações de causa e efeito, de aparência e realidade, de pistas falsas. Então, nada me convence que a E também não seja um autor ou uma autora de literatura detetivesca policial, etc. Inclusive pelas menções a autores que aparecem como Conan Doyle, como Edgar Allan Poe, né? Então, assim, é alguém que lia e conhecia essa tradição e admirava e incorporou, falou, tá faltando Conan Doyle aqui, tá faltando Edgar Allan Poe aqui, e colocou, inclusive, os nomes das pessoas. E era alguém que lia Shakespeare também, Cid. Também, também. Tá Mas o cheio Shakespeare de já aparece no referência. Drácula, né? Também em vários momentos. Assim. Então, É, né, acho que não seria tão surpreendente quanto esses dois aparecerem, né? Inclusive o Hoffman também aparece, o né? Hoffman. É. Né? E Questão aí, assim, musical também. também. E aí, o que eu fico pensando? Eu acho que, assim, quando você tem, então, um trabalho com a verossimilhança e com um reforço do conflito cultural, fica mais claro para mim assim, pô, a ameaça que o Drácula representa. Porque quando vocês leem o diálogo do maestro anão com o Seward, fica muito clara que a ameaça ela não é apenas física, ela é uma ameaça ideológica, né? É uma ameaça do fanatismo, é uma ameaça do engajamento contra a civilização, né? Então, nós estamos vivendo um período em que a gente fala muito sobre esse engajamento contra a democracia, né? É a mesma coisa ali, só que é um engajamento contra a civilização britânica, né? E contra o Império Britânico, né? Então, existe uma rede de ameaças, né? Eu acho que a gente tem essa questão política muito forte, né? Existe uma corrupção avançada em que figuras iminentes ali de toda a classe política europeia já está, de certa forma, convencida da necessidade dessa conspiração, né? E já está todo mundo aderido ali, já está todo mundo dentro do esquema. Existe uma questão religiosa, né? Então, essa nova religião de Adonai, Jocala, Uhum. né? É uma questão assim que a gente sabe que é uma volta ao individualismo de uma crueldade, né? A competição pela crueldade, a competição pelo predomínio do mais forte, né? Algo que tem tudo a ver com o darwinismo social da época. Então, como que eles demonstram isso? Eles demonstram isso pela maneira como isso é mais real para as pessoas do que a fé, né? Então, assim, enquanto a fé tchau, tchau. Espero que assim tenha uma clareza ali, né? E espero ter conseguido também transmitir isso no meu texto final, né? Mas existe uma clareza de que
a religião que vem com os poderes das trevas, como parte dos poderes das trevas, é uma religião palpável. Existe uma deidade que você invoca, você vê aquela cara verde feita de fumaça e de aurora boreal, né? Aquilo te concede dádivas e você vê os sortilégios, as maravilhas na sua frente, né? Você sai do seu corpo, você sabe, não é que você simplesmente tem uma esperança de que alguma força vai interceder, né, pelo seu bem, né? Então, assim, você tem religião, política, aí tem a questão física, né? Os vampiros são mais fortes, os vampiros não morrem, os vampiros, né, têm uma gama de poderes à sua disposição, né? Metamorfose, hipnotismo, vampirismo psíquico, enfim, uma série de possibilidades sobre-humanas, né, que tornam eles ameaçadores. Tem uma questão moral, né? Então essa ideia não monogâmica do Dráculis, claramente defendida por ele em vários momentos, né, contra a noção, né, de virgindade, matrimônio, né, dentro dessa lógica vitoriana, cristã, né, em certa medida, né, embora nem todo cristão seja praticante, né, realmente, seja mais um cristão de batismo só mesmo, mas existe essa ideia, né, de que você casa virgem, né, segundo a maior parte das igrejas, né? Então você faz as igrejas cristãs, eu digo, e vem ali uma figura que é contra isso, que está desestruturando isso e que se envolve com quem quer e não com quem se casou com ele, né? Então você tem ali uma ameaça moral também, né? Existe uma ameaça étnica e racial, né? Então assim, você ter o seu império lá que se considera superior, né, sendo invadido por pessoas que têm sangue asiático, que descendem dos hunos, né, que vêm acompanhadas de ciganos, né? Isso pega na veia do racismo britânico, né, profundamente. A gente vê até hoje, né, Trump falando que imigrantes envenenam o sangue americano, como se sangue americano fosse uma coisa homogênea, Pura. né? É, e aí você vê assim, isso lá também, né? Então, quando existe até uma espécie de sommelier de cigano ali, né? Fala, não, porque esse cigano aqui é um pouco mais cigano do que aquele outro cigano que eu estou acostumado. Esse cigano aqui é um pouco mais aclimatado, um pouco mais aculturado. Aquele outro cigano lá é cigano demais, talvez, para o meu gosto. Então, assim, é uma coisa meio profundamente, né, supremacista, né? Então você vê o inclusive no final, quando ele faz o arremate, né? Não, é outra coisa. E também uma questão que é científica, né? Você tem ali uma espécie de demonstração de que a ciência que progredia dentro do Império Britânico, e eles usam isso através da saúde mental, né? Então toda a psiquiatria, né? Toda a ideia da ciência que vinha se consolidando vira de cabeça para baixo com essas pessoas que têm uma relação meio lúdica com a ciência. Então, assim, você é um psiquiatra, você tem lá um sanatório e tal, qual que é o objetivo? Pô, é tratar dessas pessoas, é tentar curá-las, é tentar entendê-las, é tentar oferecer um ambiente em que elas tenham segurança para si mesmas, né, etc. Aí vem um cara lá e quer transformar aquilo num circo, entendeu? Acha que aquilo é muito divertido e acha que aquilo é um espetáculo e que aquelas pessoas devem ser transformadas em bobos da corte, em artistas, em entretenimento. Então, assim, a ameaça ela é múltipla. E o que eu acho que é o maior mérito desse final apressado, mas é um final que eu não acho que seja um final planejado dessa forma.
Eu publiquei o sumário original no comparativo, justamente porque há uma discrepância entre o plano que foi oferecido para os leitores e o que foi efetivamente desenvolvido. Se vocês compararem o Drácula ao Poderes das Trevas, até o final da parte 3, vocês vão ver que a gente chega mais ou menos na metade do Drácula. Ou seja, o Poderes das Trevas, ele tem o dobro do tamanho do Drácula. Mas ele expande efetivamente metade do Drácula. Então, se ele continuasse na mesma toada, vamos fazer um exercício de suposição aqui. Ele teria não o dobro, ele poderia ter 3 vezes ou até 4 vezes mais texto do que o Drácula. Ou seja, seria praticamente aí um Varney, o vampiro, né? Uma outra saga gigantesca de milhares de páginas. Por que que o sumário proposto não foi seguido? Por que que chega na quarta parte e a primeira coisa que o Tom fala é: para dar um arremate para você que está cansado dessa história? É essa a postura. Ou seja, será que, sabe, desculpa falar assim, mas assim, parece que encheram tanto o saco, ou do editor, ou de A-E, que virou e falou: cara, não aguento mais, as pessoas estão reclamando que está demorando, que está longo, não sei o que, então vamos acabar logo com isso. Vai. Então, olha, é o seguinte, acaba assim, assim, assado, é isso que aconteceu, pronto. Ou uma reação do público que já estava querendo ler outra coisa, pode ter causado isso, ou uma questão comercial, tipo, olha, as vendas estão caindo, vamos tentar publicar uma outra coisa como folhetim para ver se melhora aqui a situação. Lembrando que no meio do Poderes das Trevas, não sei se no meio ou um pouco mais no final, mas tem uma parte que começa um outro folhetim do lado. Então você tem assim 2 páginas do Poderes das Trevas e 2 páginas de uma outra história do lado. E isso pode ser já uma primeira tentativa de aplacar uma impaciência de quem estava achando muito comprida aquela história, ou de quem estava achando que estava ousado demais, ou que estava tipo terrível demais, né? Tipo, pô, a gente tem essa interrupção logo depois de umas cenas com festa de gente quebrando copos, se ensanguentando, com, sabe, toda uma sexualidade, opa, tem mais, com toda uma questão dessa sexualidade da Ida, meio doentia, né? O Seward se prostrando diante dela ali com esse misto de preciso me recompor, mas, meu, me joga na parede mesmo, suga minha energia que eu tô curtindo, sabe? Então, existe ali um experimento com as fronteiras do aceitável, né? Isso pode ter incomodado, né, o assinante mais conservador, a gente não sabe. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que o ritmo de expansão do texto base fosse substituído por um desfecho resumido. Então, nós não temos cenas importantes como a aproximação entre o Draculitz e a Vilma, né, que seria uma correspondência à aproximação do Drácula com a Mina. Né? Nós não temos tanto a busca pelas caixas, né? Nós não temos a, a volta do Draculitz para a Transilvânia, né? A perseguição por navio, por carruagem. Nós não temos um embate com a vampira que está lá, que seria a loira, né? Nós não temos o combate com ciganos, nós não temos o momento em que o sol se põe e o vampiro sai do seu caixote, né? Então, assim, por que não existe isso? É uma questão prática do tipo, o editor virou e falou: chega, não dá mais, termina logo. Ou então, a ele, de repente, vira, sabe, e fala: ó, tô doente, vou fazer um tratamento, não tenho tempo para escrever, sei lá, entendeu?
gente nunca vai saber, a não ser que surja aí algum diário, alguma coisa para esclarecer isso, né? Mas o que eu acho que fica claro nesse intervalo rápido ali, de poucas páginas, 50 páginas, para concluir tudo, nós temos algumas dicas do que realmente é diferente, né? Então, assim, a morte do vampiro se dá por alguém que a gente nem sabe quem foi. E não saber quem foi, eu acho mais significativo do que a gente saber, porque assim como transformaram o Drácula nos poderes das trevas, algo coletivo, a resposta também não é assim, o Jonathan degola e o Quincy crava uma faca no coração, né? É um grupo de gente que se amontoa em volta, então é uma reação coletiva, né? Mais coletiva do que é no Drácula. O Drácula já é uma liga de pessoas que representam diferentes né, britânicos. Mas ali é uma muvuca mesmo. Tipo, causa da morte, muvuca. Entendeu? Não tem, você não sabe quem deu o golpe, sabe? Então, eu acho que assim, fica essa mensagem de que a reação também é coletiva, né? Sim. É grupal, é uma coisa da sociedade mesmo. Não, E e eu. Desculpa. desculpa. Eu ia dizer que nada impede de, talvez num futuro, encontrarem, né, mais um pedaço não publicado, sei lá, escrito e guardado, enfim, né, porque é estranho mesmo ele não ter explorado, porque é bem como tu disse, assim, o livro vai tomando um corpo tão grande que a gente chega na página, sei lá, 400 e tanto, e diz, não, ele não vai conseguir fechar isso aqui, tudo que ele está abrindo, né? Então, quando eu Mas cheguei no fecha. final da terceira parte, eu falei, falta metade da história ainda, e agora? Aham, aham. Não, a cena Eu ficava do. contando Desculpa aí, cara. Não, eu só ia falar a cena do concerto no manicômio, ele tinha que ter mostrado essa cena, gente. Sim, sim. É tanto que O a Rankins, descrição como diretor do manicômio, eu queria muito ter visto isso. quando o Quincy fala sobre não vou descrever porque o que eu vivi foi um inferno. Nossa, dá uma curiosidade para saber o que estava se passando lá, que ao mesmo tempo é legal você ficar só no imaginário de tipo, caraca, é tudo que eu quiser pensar aqui que aconteceu, mas mesmo assim, sim, dá aquela vontade de tipo, poxa, eu queria muito saber o que estava acontecendo, o que estava rolando lá. Inclusive, o paratexto do Cid aqui, muito bom. E, Muito bom. assim, dá para gente, quando ele coloca aqui meio que o anúncio, sinopse, dá para a gente ver o tanto que poderia assim, ter sido. Tem a parte que tem a fera. Eu queria muito ler, tipo, porque eu acho que é a mesma criatura que está lá embaixo no castelo, tipo, que eu fiquei imaginando, caraca, parece um lobisomem, é outra coisa misturada com, sei lá, uma fera. Qual que é essa fera? Tipo, a gente fica realmente imaginando tudo que poderia ter sido e não foi. Se não acharem alguma parte assim escrita e guardada, sei lá, futuramente, pelo menos que achasse alguma coisa assim do porquê exatamente foi interrompida assim de uma forma tão abrupta, porque eu nunca li um livro com tanta parte de tipo não vou explicar isso porque não posso me alongar, não vou me deter nisso, tipo, a cada parágrafo tinha uma explicação, tipo, não vou me alongar muito nisso, não, deixa quieto, e vai, e assim, meu Deus, eu quero alguma explicação. É muito louco como foi o desfecho, apesar de que meio, desculpa, Cid, assim, apesar de que muito corrido, dá aquela sensação de euforia de estar meio que desvendando, mas ao mesmo tempo realmente ficam umas lacunas abertas aí que a gente gostaria de ter tido mais, né? Mas é porque, você sabe, né? No final, os poderes das trevas agiram. Voltaram às sombras até surgir um novo líder e sei lá. Isso. Me lembrou um pouco aqueles finais de novela, que assim, em meia hora um se casa, o outro morre, o outro é preso, Tem o outro fica na gravidez, tem loteria. tudo. Tudo acontece. Gente, estamos chegando ao final.
Muito obrigada por esse sábado, já é 12h28, acho que todo mundo já está com fome. Ainda tinha coisas, claro que sempre vai ter coisas, né, para a gente destrinchar, a gente pode continuar falando lá no grupo. E obrigada, Cid, de novo, obrigada a todo mundo que Eu que esteve agradeço, aqui. desculpa. Muito bom conversar com vocês. Esse livro, gente, eu acho esse livro assim inesgotável. Eu acho que a gente poderia ainda falar muito, muito nele, porque eu nem falei no anão que eu adorei, que também apareceu lá no final e é uma figura super interessante que Tem trouxe. até, tem até teorias sobre se ele foi inspirado em quem, mas É, não vai dar tempo. Tem, eu pesquisei assim pelo nome dele. Bom, ó, enfim, que na verdade foi ele que convenceu o Seward a fazer o tal do concerto no manicômio, né? Então, bom, muito obrigada, gente. Nosso próximo encontro vai ser para falar sobre Canção das Adagas, um livro de um autor nacional, que é o Daniel Freitas, e mais informações no Escuro Medo. Obrigadão, gente. Tchau, Um gente. Bom abraço, sábado. até a próxima.